Muito bom dia a todos os presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou internet. Hoje, domingo 10 de setembro deste ano 2023. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em São Luís Potosí, México, na congregação que pastoreia o reverendo Benjamin Vargas, todos os irmãos ali reunidos, e também aos irmãos lá na África. Que Deus os abençoe grandemente e que continue se preparando todo o povo africano para que recebam também as promessas e bênçãos que Deus tem para o povo de Deus, os escolhidos de Deus ao redor da terra. E também muitas felicidades ao missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth, de Bermudes, que estão fazendo hoje aniversário número 33. Que Deus os abençoe e os mantenha unidos e que essa chama do amor sempre esteja a cada vez mais e mais acesa e que os mantenha assim até sua transformação. Muitas felicidades. A todos os que estão também de visita acá, sejam muito bem-vindos. Bruno e sua esposa Lorena. Todos que estão de visita aqui, sejam todos muito bem-vindos. Nosso irmão Bruno, sua esposa Lorena, Afonso Acero e sua esposa Lina também estão por aí. Os irmãos do Chile, de Lota e toda essa região de lá estão saindo já essa semana. Levem muita saudação da parte daqui da congregação de Caiê, Porto Rico, e também Afonso Acero, leve saudação também de todos os irmãos aqui de Porto Rico, a todo o povo da bela Colômbia e todos que estão também dos diferentes lugares da Bolívia também, e todos, que Deus os abençoe grandemente, e a todos os daqui de Porto Rico também, e a mim também. Buscamos em Éxodo, em capítulo 26. Buscamos em Êxodo, no capítulo 26, versículo 31. No tema que temos para hoje, vasos separados para Deus, que foi pregado em 15 de fevereiro de 2003, em Bogotá, Colômbia. O nosso irmão William usou ali a escritura de 2 aos Coríntios, do capítulo 6, versículo 14, e nós vamos ler o versículo para ter aqui essa escritura também. Éxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26. Versículo 31 diz: Farás também um véu de estofa azul, púrpura e carmesim e de linho fino retorcido, ou seja, azul, da cor azul, da cor púrpura, da cor carmesim e linho torcido. Será feito de obra primorosa com querubins. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E ele escreve ali as escrituras Apocalipse 15,
del 1 al 6, y do 1 ao Apocalipsis 6 11, e Apocalipse verso 11, 15. versículo 15. Pondrás el propiciatorio Colocarás sobre o el arca del propiciatório testimonio sobre a arca do en el testemunho lugar santísimo, no lugar santíssimo. y pondrás la mesa E fuera del colocarás a mesa fora do véu e o candeeiro em frente da mesa ao lado sul do velo, y tabernáculo. pondrás E la mesa al lado a del mesa norte. porás para o lado do norte, Vasos separados. vasos separados para Deus. Pueden tomar asiento, por favor. Podem sentar, por favor. Nos dice Nos diz en el mensaje na mensagem: tiempo de ver cara tempo a de cara, ver cara a cara, que foi predicado que foi pregada 19 de julio em 19 de julho del 1985 en Maturín. de 1985 em Maturim, Moragas, Venezuela. Dice, Diz: hay tiempo para todo, há tempo para tudo, tiempo para mirar tempo para olhar en o como en espejo, em en ou oscuridad, como em espelho em escuridão, que foi para las edades que del foi pasado. para as eras do Pero passado. este es Mas otro tiempo. este é outro Este es tempo. un tiempo para mirar Este é cara um a tempo cara, para olhar cara a cara e ver cara a cara a realização das promessas divinas que correspondem para os dias finais. Es tiempo de estar frente a É la tempo de realidad estar profética, diante da realidade a la profética, realidad divina que corresponde a a realidade nuestro día. divina que corresponde ao nosso No dia. podemos Não podemos buscando estar buscando olhar num espelho em No escuridão. podemos estar buscando Não podemos estar a mirar buscando olhar ver las cosas e ver as en la coisas forma na en que las forma podían ver em en las edades que del podiam pasado, ser vistas nas eras do porque passado, ellos porque eles somente viram em um espelho e em escuridão, um espejo de lo que Deus um espelho tendría do para que este Deus, um reflexo do que Deus teria para esse Não tempo, podemos, um espelho do que Deus teria para tempo. esse Estar tempo. mirando Não para podemos ver então sombras, estar ou olhando as para ver sombras, ou el reflejo, ou as sombras ou o reflexo, senão mas a a realidade reflejou em las que edades del pasado, refletiu nas eras do passado que eles puderam ver naquele tempo que não havia luz, que não estava a luz correspondente do tempo final, para esclarecer todas as coisas, toda a palavra, todo o programa de Deus, que seria revelado neste tempo final. No escrito de um estudo bíblico, nosso irmão William ali escreve na parte de trás, onde diz tudo o que Deus vai fazer, primeiro reflete, o tipifica, o simboliza, assim como simbolizou, tipificou a primeira vinda de Cristo nos sacrifícios do Cordeiro Pascual, do bode da expiação e nos demais sacrifícios e festas correspondentes e também em profetas se refletiu. E depois, quando veio, ele era tudo, ou seja, quando veio Jesus, quando apareceu, esse do qual todos os profetas tinham falado, ali estava o todo. Ou seja, toda a palavra estava em Jesus, sendo cumprida. Sempre, continua dizendo, sempre o véu, sempre o tempo de ver cara a cara é o tempo em que aparece o mensageiro dispensacional. Quando não apareceu o mensageiro dispensacional, é tempo de ver como em espelho em escuridão. Mas quando aparece o profeta mensageiro dispensacional para começar uma nova dispensação, é tempo de ver cara a cara.
na mensagem, o único lugar provisto de Deus para adorar, na página 38, nos diz, depois, uma nova criação, não a uma denominação, mas a palavra. Você é uma criação da palavra, porque a pedra de fundamento foi colocada em você antes da fundação do mundo, predestinados a serem filhos e filhas de Deus. E sobre isto vem pedra sobre pedra em cada era, para vindicar essa palavra que se levantou exatamente como Jesus o fez em sua era, que é a pedra de coroa tudo, que coroa tudo. Nele estavam todas as eras. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. É isso correto? Vejam a José, vendido por quase 30 peças de prata, lançado dentro, supostamente morto, tirado, foi e chegou e se tornou à destra de Faraó. Veja, exatamente, Jesus foi, José estava em Jesus. E ele escreve ali em Jesus, estavam todas as eras do Antigo Testamento. Continua dizendo, e quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, aleluia, a divindade corporalmente descansa nele. Ele veio para redimir e tirar dali uma noiva, uma obra-prima. Uma obra-prima. E escreve também em Jesus, e entre parênteses, escreve Moisés e Elias, e estão todas as eras do Novo Testamento. E também aqui no outro lado escreve, na pedra angular estavam Moisés, Davi, etc. Ou seja, na pedra angular que era Jesus. E também escreve, na pedra angular estão Lutero, Wesley, etc. Que foi o que ele escreveu ali, de que estão, nesses ministérios de Moisés e Elias estão todas as eras. Continua dizendo, aqui na mensagem que estamos lendo, assim que estejamos atentos à mensagem final de Deus, à grande voz de trombeta, que nos abrirá o entendimento, nos iluminará o entendimento, para ver cara a cara o que Deus estará realizando nesses dias finais. E quando você estiver vendo cara a cara essas coisas, e você ver cara a cara o significado da parábola do trigo e do joio, você saberá o que você é nessa parábola. E quando você continuar vendo a forma em que Deus separará o trigo do joio, você verá e entenderá o que realizará a separação do trigo e do joio. Pois disse o Senhor, ao tempo da ceifa, o Filho do Homem enviará os seus anjos. Entenderá e verá esse trabalho que estará se realizando neste tempo final, para separar o trigo do joio e chamar e juntar o trigo de Deus com a grande voz de trombeta.
no livro de citações, en la página 141, na página 141, párrafo 1260. parágrafo 1260. No sé si se está escuchando bien allá. Não sei se estão escutando bem Que ali. acá no se escucha aquí, no sé si É que estoy aqui gritando, não estoy hablando se muy bajito. escuta, não sei se eu estou gritando ou falando muito baixinho. En la página Na página 141, 141, párrafo parágrafo 1260, diz: noten, notem, versículo 41, no versículo Mateus 41, Mateus 13, los dos también os muy dois cerca, também tan muito cerca en perto, los tão postreros perto días, nos últimos hasta dias, que él no até hizo. que ele Él não podía fez. depender Ele não de podia alguna depender de cierta alguma iglesia certa para igreja separarlos. para Digamos, separá-los, la metodista, digamos o la a metodista ou a batista ou os pentecostais, para separarlos. para Él separá-los. dijo que envía Ele disse él que sus ángeles ele para enviará seus separarlos. anjos para separá-los. ángel viene para Um anjo traer la separación, vem para trazer a la separação, segregación a entre segregação lo cierto y lo entre o erróneo. certo e o errado. nadie puede hacer E eso, ninguém sino pode fazer isso a el não ángel ser del Señor. o anjo do Senhor. Él es el que va a Ele decir é cuál es quem vai cierto dizer y qual cuál é es certo e qual é errôneo. Dios dijo Deus que él disse enviará sus que ele ángeles enviará en os el seus último anjos tiempo, no último não ángeles tempo. abaixo Não por aqui, anjos embaixo sim, por aqui, ou seja, en las edades, nas eras, sino ángeles mas en el último anjos tiempo. no último tempo. E Reuniría, reuniria, tiempo de cosecha, porque é tempo de colheita. y reuniría. E reuniria. Sabemos, Sabemos isto, tempo venidero de que é o cosecha tempo agora. vindouro de colheita agora. Agora um anjo é, na realidade, interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não, através das eras da igreja. Aí é que ele escreve na separação, enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. E recordem que sempre no nome está levado aí, fechado ali, o trabalho que se realizaria nessa manifestação. Na página 98, nos diz do parágrafo 848, diz: quando Deus esteve tratando com os judeus, aí não haviam profetas gentios. Quando Deus lida com gentios, não há profetas judeus. Quando Deus regressar para os judeus, aí não haverá profetas gentios. Vem ao que me refiro? Muito bem. Depois que o rapto tiver tomado lugar e desenhe uma pedra angular, agora haverá um tempo restante. Certamente, uma mensagem influenciando a outra. Veria como lhes explica a vocês. Vem como veio Paulo para os gentios e assim por diante. E aí ele escreve como Paulo aos gentios, Moisés e Elias, tempo restante. E embaixo escreve Pedro, é igual a Elias, Paulo é igual Moisés. E também, na página 183, ou 153, corrijo, 153, parágrafo 1368,
Jesus disse nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vier, muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vocês. Muitos. O joio virá e se sentará junto com o trigo e dirá: agora, espere um minuto, Senhor. Eu falei em línguas, gritei, dancei no Espírito, expulsei demônios, falei em línguas e fiz todas essas coisas. O que ele dirá? Notem, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Perguntem a alguém. É algo que vocês sabem que devem fazer e rejeitam fazê-lo. Eles conhecem essa palavra, a ouvem. E escreve os personificadores. Embaixo escreve os personificadores e do lado escreve o reino de Deus. Eles a ouvem, é como no livro dos selos, na página 359, ou 369, onde nos fala que eles estão e estavam em cultos como estes. Agora continua dizendo: assim será visto neste tempo final, quando estivermos vendo cara a cara o que outros viram em sonhos e visões. Não é que os sonhos e as visões que estes santos profetas tiveram do passado não estavam bem. Estava bem para seu tempo. Mas como não era o tempo para a realização dessas promessas, pois somente podiam ver como um espelho em escuridão. Ou seja, podiam ver o simbolismo do que um dia seria a realidade da obra que Deus realizaria. Veremos cara a cara as duas oliveiras, veremos cara a cara os dois candeeiros, veremos cara a cara o trigo, e também veremos e saberemos o que é o joio. Veremos cara a cara os anjos que enviará para separar o trigo do joio e para chamar com grande voz de trombeta os eleitos. E seremos chamados e recolhidos. Veremos cara a cara a vinda do Filho do Homem como relâmpago, que saiu do Oriente em sua primeira vinda e se mostrará no Ocidente, na terra da América, em sua segunda vinda. Nos diz no escrito, diz a luta pelo trono de Deus no céu, e hoje a luta pelo trono de Cristo na terra, o trono de Davi, para receber autoridade sobre todas as nações e governar com vara de ferro. Essa autoridade é a que, neste tempo final, é dada ao vencedor, o qual cumpre em sua vinda. E veja o que diz na mensagem Desvelando Deus. Por quê? Porque sempre que Deus visita o seu povo, sempre o faz da mesma maneira. Deus não muda sua forma. E aqui nos diz o irmão Branham, diz, página 18 e 19 dessa mensagem Desvelando Deus,
¿Qué es esa gloria O que é Shekinah essa hoy en glória día? da Shekinah hoje em dia? Es entrar É más allá entrar mais além del velo. do véu. Y ahí escribe al lado E aí escreve do lado de carne. y al lado E do dibuja una lado piedra angular desenha uma pedra angular y las edades. e as eras. ¿Qué es esta gloria O que Shekinah é hoy en esta día? glória Shekinah hoje em Es dia? entrar más allá del É velo. entrar mais além do véu. Escribe de carne E escreve de carne, y arriba escribe e em el cima escreve cuerpo de o carne. corpo de carne. Es entrar más allá del É entrar velo mais além para do véu ver para que Deus ver está parado que Deus delante está de ustedes. em pé diante de vocês. Ver que Deus está Ver parado que aqui Deus delante está de em pé nosotros, aqui diante de la nós, columna de fuego. a coluna de fogo. Ele está velado en carne, Ele está velado em carne humana. pero Mas ¿qué hace la Shekinah que o hizo que ella? faz a Shekinah que ela fez? O Simiente de la pão, proposición, semente da proposição, la palabra de la cual devemos a palavra vivir da en qual este día, devemos viver nesse por dia, meio destas por meio promessas, dessas la promessas. glória de la A Shekinah glória da madura esse Shekinah pão de la proposición, amadurece esse pão da lo proposição, trae a o cumprimento, traz a cumprimento, lo hace pão o faz para pão el creyente. para o crente. Isso que estava nas páginas da Bíblia ano após ano. A palavra para esta era. Para as denominações é uma pedra de tropeço. Para as denominações, elas tropeçam nela. Através dos anos, Lutero, Wesley, Martinho Lutero e todos. Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos tropeçaram nela. Mas o que é que deve acontecer nos últimos dias? O que é revelar? Trazer à luz a manifestação. O que deve fazer Malaquias 4? Separar o povo dessa pedra de tropeço, derrubar as tradições e revelar o pão com a glória Shekinah. Observem amadurecer e produzir exatamente o que ela disse que faria. Ó irmãos, o pão da proposição para essa era, para a denominação, uma pedra de tropeço, um montão de fanáticos. Mas para nós, os que cremos, exceto para nós os que cremos. Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que estiveram escondidos nas páginas através destes anos seriam amadurecidos, tirados à luz na era da mensagem do sétimo anjo. Isso é correto? E mais adiante diz: o que ele disse há 1 ano e 6 meses, faz como 2 anos, vai para Tucson. Estará ao norte de Tucson, haverá uma grande explosão. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. Os selos que revelam essas coisas. Regressei assim como ele disse. O que é? Mostra que não pode ser o homem. Isso acerta no alvo perfeitamente, exatamente a cada vez. O que é? É a mão de Deus. Vem diante de nós. E por que está num pequeno grupo velado em carne humana? Está velado no mundo de fora. Ele está escondido do mundo de fora. Ele mesmo está se revelando a crianças que querem aprender. E ele escreve aí véu de carne e uma pedra angular e as eras, porque nesse tempo estava escondido velado no reverendo William Branham. Agora vejam, ele disse que iria abrir os selos. E vejam, isso não podiam ver o que lemos ali, que era pedra de tropeço. E diziam que era um montão de fanáticos.
era porque lo que leímos el o viernes, que lemos na sexta-feira no habían subido não tinham subido no tempo de Jesus a la piedra angular a pedra angular de Jesus. Diz a era de Laodiceia, pentecostal, é a mesma era que estaba en el concilio que del estava no Sanedrín, concílio do y el sumo Sinédrio. sacerdote, E o sumo sacerdote, demais líderes religiosos, como os fariseus, saduceus, herodianos e demais seitas religiosas do judaísmo, e não podiam subir à era messiânica da pedra angular de Jesus. no podían subir. Não podiam Como no subir, podían subir, pues e no como não podiam subir, pudieron pois entender, não puderam entender, no lo recibieron. não receberam. En el mensaje, Na mensagem, la gloria de Dios manifestada a glória de Deus al manifestada cuarto día, no quarto dia, nos dice nuestro hermano William, nos diz nosso irmão William, que fue predicado que foi el pregada 23 de abril em 23 de abril del 1976 en de Ponce, Puerto Rico. 1976 em Ponce, Porto Rico. Nos dice, Nos diz, por lo tanto, portanto, mirando olhando que hace la palabra en la o que forma faz a en que palavra esta na está forma manifestada, em que está manifestada, en la forma en que esta na forma manifiesta en el día en que uno vive, em que essa manifesta no dia em que a pessoa vive, então, não são as obras de um homem, mas que são as obras de quem? Da palavra colocada em carne humana. Por essa causa, Por isso, então, nesta terceira dispensação, sendo a dispensação do Espírito Santo, então, qualquer que falar ou que falar uma coisa contra, corre um grave perigo. Agora vejam esse tempo ali, já para 77, que é o ano onde se cumpre os 1954 anos, o mesmo tempo do trato de Deus com o povo hebreu, houve um jubileu. Recordem que na vida de Abraão, o primeiro jubileu, aí não veio o filho prometido, veio no segundo jubileu. 50 anos depois, veio esse segundo jubileu da vida de Abraão, o qual nesse tempo estava sendo representado ali em 77, em 74 a 77, mas em 77 já. Vejam, isso estava mostrando o que nesse segundo ciclo da vida de Abraão ocorrerá essa grande promessa que ali Deus deu a Abraão da vinda do Filho prometido. Foi no segundo ciclo de Abraão, nesse segundo jubileu. E vejam o irmão William como vai falando aqui, como quando o irmão Branham falava de que os selos já estavam abertos, que ele já tomou o título de propriedade, que já não havia sangue, e depois diz, não, isso está no futuro. Vejam, era o que Deus ia estar fazendo e cumprindo mais adiante. E vemos como o irmão William ali fala como se estivesse ali ocorrendo, mas isso seria assim no tempo da dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação do reino. Uma só palavra contra corre um grave perigo,
porque essa é a dispensação do Espírito Santo, e então, sendo a dispensação do Espírito Santo, então é uma hora e uma dispensação muito grande e muito gloriosa, na qual a glória de Deus estava prometida que seria manifestada. E falar contra a manifestação da glória de Deus e das obras que a palavra faz, Cristo, é uma coisa muito triste. Não se estará falando então contra de um véu de carne. Não se está falando então contra de nenhum homem. Está se falando contra do que está por trás. O qual é o quê? A palavra. Neste livro de citações, vamos ver em que página está aqui. Essa é da mensagem Deus alguma vez muda seu propósito, que foi pregado em abril 18, para dar a citação daqui, do livro grande. Na página 146, párrafo 1302. Parágrafo 1302. Era para ler aqui também o que ele escreve. Era para ler aqui também o que ele escreve. Diz: encontramos que Abraão e Ló tiveram conflito. Encontramos que Moisés e Datã, Coré, tiveram o conflito. Quando o carnal e o espiritual se encontram, sempre há um conflito. Ele escreve Jesus e Judas. Notem. E sempre causou que o natural odeie o espiritual. E escreve Jesus e Judas, também além daqui que ele escreveu na direita, Jesus e Judas, Caim e Abel. O natural odeia o espiritual. E sempre causou que o natural odeie o espiritual. Causou que Caim odiasse Abel. Causou que Coré odiasse a Moisés. Causou que Judas odiasse a Jesus. E já sem parar. Causar que o natural odeie o espiritual. Em espiritual desenha ali uma estrela de Davi. Exatamente como Caim al princípio odiou a Abel. Exatamente como Caim no princípio odiou a Abel. De quem Deus recebeu o sacrifício. E tenta destruí-los. Eles tentam destruir a influência. Tentam destruir tudo. Porque não é nada a não ser ciúmes. E o ciúmes é do diabo. Começou em Caim e provou que foi os ciúmes, e ainda é a mesma coisa hoje, quando o natural, o carnal e o espiritual se encontram juntos. Aqui escreve neste pequeno, no livro pequeno, escreve o espiritual e o carnal. E ali em cima escreve: tentam destruir a influência.
falando mal, desprestigiando e toda coisa que puderem fazer, o qual são obras do maligno. Ele é o único que sabe essas táticas de como falar contra e matar a influência de uma pessoa. Como fez ali Jezabel com a vinha de Nabote, que foi um plano. Como que ele coloca ali, nós o lemos? Um caso fabricado, ele escreve, está na outra Bíblia. Um caso fabricado, ou seja, que quando tentam matar essa influência, até fabricam um caso para desprestigiar a influência dessa pessoa. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, sempre tivemos o conselho da parte de Deus de que o que não entendamos, fiquemos caladinhos com a boca caladinha. Não vá falar nenhuma palavra contra, porque então, algum dia, perceberá o que aconteceu com você. Se não pode entender, cale a boca. Ore a Deus, porque de outra maneira é muito triste. E então a situação para qualquer pessoa que fale contra as coisas que não entendem e tropece na forma em que Deus se manifesta. Recorde o tema de hoje, vasos separados para Deus. É algo que Deus separa para Ele usar. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Uma palavra em contra, você já sabe. Em outras palavras, reticências. Em outras dispensações não era assim. Vem? Mas nesta dispensação é dessa maneira. E vejam que ali ainda se estava vivendo na dispensação da graça. Ele estava ali falando o que seria quando essa dispensação estivesse aberta, quando ele já tomaria o título de propriedade, o abriria e terminasse ali a intercessão e terminaria o tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça, onde era dada a oportunidade às pessoas a receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o qual tudo isso era na dispensação da graça, mas já aí não está nos falando de como seria na dispensação do reino. Continua dizendo, é muito duro, muito difícil isso. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo, mas realmente é duro, difícil para mim saber essas coisas e ver e saber o que aconteceu com muitas pessoas já. A mim me dói na alma, no coração. A mim também. Mas não posso fazer nada. Eu sempre estive advertindo a todos, tanto aqui como em todo lugar em que prego a palavra, para que depois não venha estar chorando e se lamentando, porque não há lugar de regresso. Quem cruza a linha, a cruzou e já não há lugar de regresso, por causa de que o tempo da redenção terminou. E aí está dizendo que já terminou o tempo de redenção. Mas aí Deus, através dele, estava mostrando o que seria quando já ele não estaria ali no trono de intercessão. O que ocorreria nessa dispensação de toda pessoa que se coloque nessa posição.
Vê você? Ya no hay sangre en el altar Já del não há sacrificio. sangue no altar do Estaba hablando sacrifício. como el hermano Branham. E estava falando como o irmão Branham. E as pessoas diziam, irmão Branham, então já não há oportunidade. Ele disse, não, isso está no futuro. Isso é o que vai acontecer quando ele sair do trono de intercessão. Vejam, é como na mesma mensagem de hoje. Vão à página. Nós vamos escutar, mas vejam na página 17 da mensagem que estaremos vendo e escutando hoje. Diz: agora, quando se completar todos esses vasos no templo de Deus, pois terá se completado todo o trabalho da construção do templo espiritual de Cristo. E Cristo se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Página 16 em português. Através das mensagens do reverendo William Branham, algumas pessoas pensam que os selos já foram abertos, que o livro dos 7 selos já foi aberto. Mas não. Vem? Não está aberto. Nesse momento que ele está pregando aqui. Nem no tempo do irmão Branham. Vem muito menos. Se refletiu. Foi refletido o que será a tomada e a abertura desse livro. Por isso o reverendo William Branham diz que quando Cristo completar sua igreja, se levantará do trono do Pai e então tomará o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abrirá no céu e o trará para a terra. Quando o trará à terra? Quando se completar o número dos escolhidos. Por isso encontramos no livro dos selos que ele diz, isso ainda está no futuro. Assim vai ser quando entrar até o último escolhido de Deus. E como ele podia dizer, hoje foi aberto o primeiro selo, amanhã será aberto o segundo selo, e assim por diante? Porque Deus estava refletindo nele, através dele, o que Deus vai fazer mais adiante. Porque antes de Deus fazer algo, o reflete através dos seus profetas. E sendo ele um profeta, Deus refletiu tudo o que ele vai fazer quando Cristo completar sua igreja. E então, sai do trono de intercessão e deixa de ser intercessor. E se converte no leão da tribo de Judá. Agora, isto é muito importante entender, porque se não entendermos isto, estaríamos todo o tempo confusos, pensando uma coisa e pensando que um reflexo foi a realidade. Não, um reflexo é um tipo e figura, é uma sombra do que Deus vai fazer mais adiante. Vejam que clarinho ele nos mostrou isso ali. Agora vejam, continua dizendo, nosso irmão William, por isso e portanto, vê você a hora em que vivemos. Vejam também no livro de citações. Nos diz, na mesma página 146, parágrafo 1304, diz, vocês recebem um erro e começam com esse erro. E esse erro os leva a outro. Continua crescendo essa bola de neve. E o outro leva a outro, e assim sucessivamente. E assim é a maneira como a igreja começou. Começou a ser. E ele escreve, um erro leva a outro erro. E uma verdade tem que te levar a outra verdade. Continua dizendo,
Assim que esta es la dispensación essa é a más grande, dispensação más gloriosa maior de e mais todas. gloriosa de todas. Pero es la dispensación Mas en é que a muchos dispensação em corren que el muitos peligro más correm o grande maior que perigo alguien ha corrido en la que historia. alguém correu na história. Quizás usted no capte Talvez por você não completo capte lo que por esto completo significa. o que isso significa. digo, Mas eu lhe digo, nunca hable nunca nada em contra fale das nada coisas que contra usted não entende. das coisas que você não De entende. agora em adelante, De agora em usted diante, escuchará coisas que você quizás escutará não coisas las que talvez entenderá de momento. não entenderá de Pero momento. yo le digo en Mas esta eu noche, digo nessa y le digo noite, yo en este día, e eu digo neste dia, lo que no entienda o ahora, que não entenda agora, entenderá no depois. hable nada en contra. Não fale nada No contra. sea que después, Não seja que cuando depois, la haya entendido, quando tiver trate de entendido, arrepentirse tente se arrepender no e pueda não arrepentirse. possa se arrepender. Ha comenzado la etapa final. Começou a etapa Ou final, la ou fase final a fase final da terceira etapa en estos días de Semana nesses Santa, dias de Semana en la cual Santa, muchas personas na qual muitas van a pessoas descobrir vão lo que les descobrir ha passado o que e principalmente aconteceu e principalmente líderes religiosos através do redor da terra, falando em termos mundiais. Porque a terceira etapa impacta a toda a humanidade. E aí está falando que seria essa etapa do cumprimento da terceira etapa nessa fase, onde os dias de Ananias e Safira se repetem. Falando em termos mundiais, vão perceber do que eles fizeram. Vão perceber também do motivo pelo qual muitas pessoas não viram o que Deus está fazendo. É porque foram cegados. Ou seja, os líderes vão perceber do motivo do porquê. Muitas pessoas não viram Deus se manifestando, operando a todo neste tempo. É porque foram cegados. E quem o cegaram para que não vejam, serão responsáveis e são assinalados pela palavra de Deus como falsos ungidos. Vejam a mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar. Página 41. Nos diz, Moisés estava nele, Josué estava nele, e se você está nele, você esteve nele antes da fundação do mundo, a família de Deus. Você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você está ainda com ele, assentado em lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas, se está oculto por um cesto denominacional, como eles vão ver? Pelas vossas tradições. Vocês invalidam a luz, tornam a luz sem efeito, tentando vocês, denominacionais, tentando de ocultar a luz das suas igrejas. Vocês não entrarão, nem vocês permitirão que eles entrem. E ele aí, na frente, ele escreve: vocês não entram, nem deixam entrar. E também escreve, se coloca um homem por líder no lugar do Espírito Santo para confirmar essa palavra, ou seja, quem confirma a palavra é o Espírito Santo no véu de carne que Deus tem para esse tempo. Mas se ao invés de colocar um instrumento onde o Espírito Santo está nesse véu velado, revelado, e coloca um homem para confirmar essa palavra, essa promessa, diz, nesse instante morrerão. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui.
hay otro lugar E há outro lugar. luego lo buscamos. Ahora sigue diciendo, Depois buscamos. Agora continua dizendo, eles se darán cuenta, la perceberão misma palabra, a el mesma mismo palavra, mensaje del a rey, mesma se mensagem los do rei hará saber. os fará Ellos se saber. darão conta, Eles assim perceberão, como Judas assim Iscariote como se deu Judas conta del Iscariote percebeu o erro, tremendo do erro que havia tremendo cometido. que tinha Y cometido. no hubo lugar E não houve de lugar arrepentimiento. de O sea arrependimento. que va a haber Ou seja, que el tiempo vai haver o tempo de arrependimento para ele. habrá Termina. ese momento Haverá esse donde se momento darán onde cuenta del perceberão error do que han erro cometido. que cometeram. En el mensaje, la gloria de Dios en la casa de Na Dios, mensagem A Glória de Deus na que foi Casa de predicado Deus, el 13 de que foi diciembre pregado em 13 de del dezembro 2013 en Ciudad de Juárez, 2013 em Chihuahua, Ciudad Juárez, México, Chihuahua, México, nos dice, nos diz, y ahora e agora la sangre del nuevo pacto, o sangue do la novo sangre pacto, del pacto o eterno, sangue do pacto ¿dónde eterno, está? onde está? Está en su iglesia, Está em sua en igreja, donde están todos onde los que han sido estão lavados por la todos que sangre foram del nuevo lavados pacto, com o sangue do la novo sangre de pacto, Cristo nuestro o Salvador. sangue de Cristo nosso Salvador. Es ahí É aí donde ha estado la onde presencia de Dios esteve a por presença medio de de su Deus Espíritu Santo, por meio do seu lo Espírito cual Santo, es o Cristo qual en Espíritu é Santo en Cristo em medio de su Espírito iglesia, Santo no meio da sua de su igreja, pueblo. do seu Y povo. ahí E aí es donde será la é onde manifestación será a final manifestação que traerá final la fe para que ser trará a fé transformados para serem y llevados transformados con e Cristo levados para ir com a la cena Cristo de las bodas para del irem à Cordero. ceia das bodas do Es Cordeiro. ahí É aí donde la tercera etapa onde a terceira que habló el etapa reverendo William que o Branham reverendo será William Branham manifestada. falou será Es manifestada. ahí É aí donde la gloria de Dios onde a será glória de vista. Deus será Y todos vista. dirán, E todos "Esto dirão, es lo que yo isto estava é o esperando". que eu estava Y esperando. también los judíos E também os dirán, judeus dirão, "Esto es lo isto que é nosotros o que estábamos nós esperando". estávamos En el esperando. libro de citas, No livro de en la citações, página 69, na página 69, nos dice, párrafo Nos diz, 594, parágrafo 594, dice, diz, tú has prometido hacerlo tu prometeste fazê-lo nos últimos dias. Tu disseste, y ello así será E en la venida del Hijo del Hombre. isso assim será Assim na como era vinda nos do dias Filho de do Ló. Homem, assim como era nos Assim dias de será. Ló. Assim será. Deus Vivendo em carne humana, se movendo entre nós, na forma da sua igreja, no Espírito Santo, executando os mesmos sinais. E E ele ali, en este libro, neste livro, escreve Deus em carne. Deus Ou seja, em aí carne. nessa Ou seja, aí cita, nessa citação, pero en este libro, mas neste livro, Deus em carne. Deus em carne. Y también en este párrafo E também neste parágrafo, vamos a ver dónde está. vamos ver onde También está, acá en el libro de citas, também aqui no livro de citações, el grande, o grande, del enero 8 del 65, é de 8 de janeiro de 65, Dios de esta edad perversa o Deus dessa era perversa, o es agosto, ou é agosto, vamos a ver, vamos ver, agosto, sí,
Agosto, sim. Agosto 1. 1º de agosto. Esse está na página 155. Y 156. E 156. É del mensaje 156 é da mensagem Eventos Esclarecidos. Eventos esclarecidos por profecia, diz: os crentes podem ver que a palavra e escreve o verbo E.S., ou seja, Espírito Santo. Os crentes podem ver que a palavra é encarnada em sua geração. Agora, quando o verdadeiro crente pode ver a palavra dessa era encarnada, Deus falando por lábios humanos, e então fazendo exatamente o que ele disse que faria. Isso o corrige. Citação 1400. E escreve ali a palavra encarnada é igual em uma era. E neste livro escreve a palavra encarnada, os crentes a veem. Que é o que ele nos disse ali, que veriam os crentes e também o povo hebreu. Agora passamos à página 76 do livro de citações. No parágrafo 646 da página 76 diz: E Senhor, não seria isso uma grande coroa para a palavra? Ver a coroa, ele mesmo vir? Eu desejaria estar em pé e dizer: ali está, esse é o Cordeiro. Como João fez, contemplem o Cordeiro em quem esperamos. Este é ele. O Senhor em breve virá ao seu templo e levará o seu povo, as suas pessoas no rapto. E escreve em cima: o Senhor virá ao seu templo. E escreve igreja em cima, igreja. Eis o Cordeiro, ele escreve ali também. E vejam neste livro, nos escreve, atrás em uma citação, nessa mesma citação neste livro, escreve Deus se velando em carne humana, na que acabamos de ler. E atrás, escreve, se referindo a essa página, escreve: o coração da igreja é o ministério. E a alma é a palavra, o profeta. Por isso, é que neste tempo, que é o tempo da dispensação do Espírito Santo, onde estaria o Espírito Santo no coração, na alma desse profeta, porque a arca, disse Deus na mensagem através do reverendo William Branham, na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, ele nos diz, por aí pela página 85, que a arca, a palavra, tem que ser levada no coração de um profeta.
Por lo tanto, Portanto, al ser la dispensación ao del ser a Espíritu Santo, dispensação do Espírito Santo, que está en medio de la iglesia en este tiempo que está final, no meio da igreja neste tempo por final, eso es que por isso é que é más delicado. mais delicado. Sigue diciendo, Continua por lo dizendo, tanto, portanto, será esa manifestación de la gloria será de Dios essa manifestação da glória de Deus realizada no cumprimento do que foi visto pelo reverendo William en la Branham, visión de una na carpa, visão de uma gran carpa, de uma catedral, grande carpa catedral que Dios le mostró. que Deus lhe y le mostrou. dijo E que lo que disse él vio, que o que ele viu, eso sería la isso tercera seria a terceira etapa, tan etapa. sencillo como eso. Tão simples assim. Y serán bienaventurados E serão todos bem-aventurados todos os que estarão vendo a terceira etapa, prometida para ser manifestada em uma carpa catedral, porque estarão vendo a glória de Deus vindo ao seu templo, o templo do novo pacto, que como corpo místico de crentes é sua igreja. E vindo a cada crente em Cristo, produzindo a transformação do seu corpo, se está vivo e se morreu, pois a ressurreição em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Na página 50 do livro de citações, no parágrafo 427, nos diz: esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Não, Senhor, agora a glória do Senhor, ou seja, a coluna de fogo, o Espírito Santo. A glória do Senhor cobrindo sua igreja, porque Ele está na sua igreja. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E escreve a glória do Senhor sobre sua igreja. Continua dizendo o nosso irmão William. E eu estarei vendo a glória de Deus vindo ao seu templo. E eu estarei vendo essa manifestação da glória de Deus em seu templo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem mais? Cada um de vocês também estarão vendo a glória de Deus vindo à sua igreja, seu templo, seu corpo místico de crentes, e seu templo como indivíduo, que é cada crente em Cristo. Na mensagem Desvelando Deus, nos diz, na página 52, dessa mensagem, diz: agora entrando no véu, através do véu, a sua presença, onde está a palavra, não o credo, a palavra aí dentro, vendo a glória da Shekinah, o poder, o Espírito Santo brilhando sobre a palavra, trazendo o cumprimento da palavra prometida, mostra que você está atrás do véu. E escreve ali a glória da Shekinah. Agora, para poder ver a glória da Shekinah, se requer entrar atrás do véu. E vejam na mensagem, o único lugar provisto por Deus, na página 27, o sangue era para
ser colocado nos postes da porta, e o sangue é a vida do animal. Comerá a carne, mas o sangue que é a vida, derramai-o. Estão vendo? Era para ser reticências. O sangue era para ser colocado na verga das ombreiras da porta da casa, onde o sacrifício era aceito. Glória. O que é a vida? O nome. Ele escreve o nome. Isso, reticências. Ele pôs o nome da pessoa. Reticências. Vá até a porta e olhe. Veja que nome está sobre a porta antes de tocar a campainha. Vem? O sangue foi posto na verga da porta como um tipo de que o sacrifício estava dentro. Agora, encontraremos o lugar de adoração, justo através desse lugar, vindo mediante esse sangue. Notem, o sangue sobre a porta estava falando o nome do que estava no interior. Eles estavam ali. Nosso lugar de adoração, o Cordeiro, é a palavra. Sabemos disso. E ele escreve a porta, tem o nome. Recordem que Cristo, quando esteve na terra, disse: eu sou a porta. Quem por mim entrar, isso está em São João capítulo 10. Do 1 em diante. Agora vemos o versículo 4. Note: não deixe nenhum pão, não deixe nada do sacrifício, ou leve um de uma era para outra. Tentar retroceder e dizer: bom, somos luteranos, queremos subir até aqui. Você teve que morrer para a era luterana, para nascer na era de Wesley. Você tem que morrer na era de Wesley, para ser nascidos numa era pentecostal. E você tem que morrer na era pentecostal. Não deixar nada dela. Queime com fogo. Porque será queimado como talo. De onde sai o trigo? O talo, a denominação, tem que ser queimado. E aí ele escreve: queimar tudo da era pentecostal. Assim que não traga sua denominação para a nova mensagem. Essa é a palavra agora. Isso foi o que se denominou o talo. Ele transportou isso, carregou isso. A palavra, isso é correto. Mas ela veio aqui, então o talo morreu. Ele foi um portador, a denominação. Mas a palavra segue em frente. Sim, a palavra segue em frente. Agora, tome o versículo 5 e 6. Tomemos o versículo 4 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que o Senhor Deus te dá. Agora recorde, não em nenhuma das cidades. O Senhor permite a vocês terem essas denominações. Vejam, essas cidades, portas. Ele escreve portas. Mas no lugar que o Senhor Deus escolher para fazer habitar ali o seu nome. Essa é a porta, o único lugar. Não em qualquer lugar, não em muitos, não em qualquer dessas portas, mas Deus tem uma porta. E também, neste mesmo livro, o único lugar provido por Deus, na página 19, embaixo diz: veja, você tem que se colocar nesse preciso lugar. E desenha uma pedra angular e as eras, escreve hoje, antes de que ele receba seu sacrifício. Veja, tem que penetrar nele.
y escribe para recibir, e escreve para receber o que você deseja, para reticências. recibir Ou seja, para receber lo que usted desea, pues o que você tiene que deseja, entrar, pois tem que entrar, a penetrar través de ese velo. através desse véu. Vigile Vigie en el lugar que el Señor no escogiera lugar que o o Senhor escogerá escolherá para poner su nombre para allí. colocar seu nome ali. Ahora vean que para entrar Agora vejam que para entrar, para entrar a cada lugar se requiere em cada lugar se uma requer chave. uma chave. Y sabemos que E sabemos que esa llave es la essa chave revelación. é a revelação. Miren, vamos a buscar aqui Veja, vamos buscar aqui, já que entramos nisso das en portas, este mismo mensaje nessa mesma mensagem, en la página 10. na página 10, Nos diz, ustedes fíjense bien, e você siga note la bem, dirección de Dios, siga a direção e de Deus hallará e encontrará uma sola que chave há uma para só cada chave porta. para cada porta. creo que en este mismo él escribe, Creio que neste mesmo ele escreve. en este otro, aquí tengo los tres, Neste outro tem os y hay três, que ir a los tres para e é ver. preciso ir aos três para En este ver. escribe, Neste ele escreve chave, raya, revelación. traço, O sea, la revelação. llave es la Ou revelación. seja, a chave é a revelação. Y ahí escribe llave, puerta. E ali escreve chave, porta. Siga la dirección de Dios. y Siga a hallará que orientação hay de una Deus sola e llave. encontrará para que há cada somente porta. uma chave para cada Correto. porta. Correto. Ninguna otra llave servirá. Nenhuma outra chave importa servirá. quanto Não se importa pareça. o quanto se La pareça verdad com es ela. que Dios no A tiene verdade é llave que maestra. Deus não tem chave Él mestra. tiene Ele uma tem sola llave uma só para chave cada puerta. para cada porta. Como É como, vamos a poner ejemplo. Miren, vamos dar um exemplo, vejam. cuando yo entro, Quando eu entro, paso a la primera passo puerta, a primeira porta, la cual ahí hay un portón de bipe, pero vamos a decir a que qual el portón del tem lado tiene una llave. portão, vamos dizer que o portão do lado tem uma Esa llave, chave. Um portão de bip, do Não portão do lado abre. tem uma chave. Essa chave não abre. la segunda puerta, A segunda porta, que da hacia que dá para la tercera puerta, que es a el cuartito. terceira porta, que é o Ou seja, que quartinho. tenho três chaves. Ou seja, que eu tenho três chaves. Una cuando entro, Uma quando otra entro, la de el outra a E outra do a chave cercado e outra cerco del chave cuartito. Y ahí, do quartinho. E aí, con esa llave puedo entrar, com essa chave, posso entrar puedo e estudiar, posso estudar. y puedo estar ahí E posso estudiando estar aí estudando antes de pasar. antes de passar. ¿Ves? Pero se requiere Vem? Mas se requer tres llaves. três Cada chaves. una tiene Cada una uma tem uma chave. No hay una llave maestra. Não há uma Cada chave uma mestra. Cada uma tiene una llave. tem uma chave. O sea, tiene una Ou revelación. seja, tem uma revelação. Miren, Vejam, la verdad es que Dios no tiene a verdade é llave que maestra. Deus não tem chave Él tiene mestre. una sola llave Ele tem uma só chave para cada puerta. para cada porta. Y usted E tiene você tem que esa ter llave, essa chave, porque de outra maneira, porque de outra la puerta maneira a não porta não abrirá. não importa quão Não sincero importa sea usted, quão sincero você de seja, ninguna maneira de nenhuma maneira poderá abrir. poderá porta. abrir a porta. Y él allí dibuja E ele ali Uma pedra desenha angular. uma pedra angular. y le dibuja una puerta, E desenha uma porta. dibuja E desenha abajo las edades, embaixo as eras. y dibuja otra puerta, E desenha outra porta. y abajo, E embaixo, vamos a ver, vamos para ver, que sepan de lo que les estoy para que hablando, saibam do que eu estou falando. y dibuja abajo
e desenha Vamos a decir embaixo, que es el atrio. vamos dizer que é o átrio. Ahí está el atrio, el lugar Aí santo, está o átrio, lugar santo y lugar e santísimo. lugar santíssimo. Y abajo E escribe embaixo escreve puerta. porta. O sea, Ou seja, coloca coloca 3 puertas allí. 3 portas ali. Él dibuja eso allí. Ele desenha isso ali. Vejam, Está la primera, que es el atrio. da primeira que é o átrio, La segunda, a lugar segunda, santo. lugar Y la santo, tercera, lugar e a santísimo. terceira, lugar Y santíssimo. miren E lo que él vejam nos dice o que ele nos diz en el mensaje, na mensagem: una vida uma escondida. vida escondida, Dice hermano Branham, diz irmão Branham. si ustedes se fijan, Se você es un notar, tipo perfecto. é um tipo Dios perfeito. lo hizo con su propio Deus o fez hijo com o seu de la próprio misma filho manera. da mesma maneira. Él tomó Ele a tomou tres como testigos. 3 como Por boca testemunhas. de 2 o 3 Pela testigos boca de 2 ou 3 conste toda testemunhas conste toda a palavra. palabra. Pedro, Santiago y Pedro, Juan. Santiago e João. Amor, fe y esperanza. Amor, fé e Y esperança. él los llevó arriba E ele o levou em de cima un monte, aparte de um monte, del em resto parte, del mundo. Y ahí, em particular do resto do ante mundo. E aí, testigos oficiales, diante de testemunhas escreve por oficiais, boca ele de escreve 2 ou 3 pela boca testigos. de 2 ou 3 testemunhas y también los enumera al e lado. também enumera do lado Pedro, 2 Santiago, 1 Pedro, 3 2 Juan, Santiago, 3 João, 4 4 e 4 Jesus. y dibuja una piedra angular E las edades, desenha uma pedra angular e as eras, y las enumera las últimas e as 3, 1, 2, enumera as 3, últimas y la 3, 1, última, 2, 3 el e a 4. última, o 4. Y allí, entre testigos E ali, oficiales, diante de Dios testemunhas adoptó oficiais, a Deus su adotou propio hijo. o seu próprio Él filho. fue transfigurado delante Ele de foi ellos, transfigurado y diante sus vestidos deles, brillaron e como el sol. suas vestes brilharam como o sol. E uma salió de una voz nube dijo, que saiu de uma "Este nuvem es mi hijo disse: amado, Este é a meu él filho oí." amado, a ele ouvi. Lo puso en un monte, O colocou no puso monte, a los testigos allí colocou para as verlo. testemunhas ali para Lo vê-lo. vistió a él de un O vestido tan vestiu de uma brillante como el veste sol tão brilhante brillando. como o sol brilhando nele. En este, ellos aún brillaron como el sol en Nestes, su eles fuerza. ainda brilharam como o E sol em Deus sua falou, força. E "Este Deus es falou: meu amado, Este é meu filho a ele amado. Ouça-o. Deus adoptou a su Deus propio hijo adotou o en seu la próprio familia. filho na família. Não me ouvirão mais. Não me Este ouvirão es mi mais. hijo, Este é quien meu filho. toma el cargo Quem de aquí en assume adelante. daqui em diante. Quem toma o cargo daqui em diante. Amém. Amém. Essa adopção, Essa adoção em parábola cerca está para perto do a igreja. tempo para a igreja. É tempo para isso. É tempo para Agora, isso. Agora, Progresemos a la vida escondida. vamos progredir a demos vida oculta aí Cuenta e que perceber o que lo é se va a o requerir que vai ser necessário para entrar neste lugar de adoção. O sea, que ese lugar es el Ou lugar seja, que esse de lugar é o adopción. lugar de adoção. Una vida escondida. Uma vida escondida. Nos damos cuenta Percebemos que en el Antiguo que Testamento, no bajo la Antigo ley Testamento, mosaica, sob a lei encontramos mosaica, allí 3 puntos. encontramos ali reticências. Cualquier lector Qualquer sabe leitor que sabe allí habían que ali haviam 2 velos, 2 compartimentos véus, 2 y una compartimentos congregación. e uma En el congregação. arreglo del tabernáculo de No Dios en el estabelecimento do tabernáculo de Deus no El deserto. desierto O era primeiro para la congregación. era para a congregação. Escribe uno. E escreve um. Luego, Depois, el lugar santo. o lugar santo. Para que lo vean. Ahí escribe Vejam 2. para que ele vejam. Ele escreve Ele 2. dibuja aí. Porque ele desenha ali. Miren, Vejam. dibuja Desenha tabernáculo de o tabernáculo Moisés, de Moisés. como era que estaba, Como era que estava dividido. y E coloca la parte de afuera, coloca a parte de fora. cuadrado, vamos a Um decir, quadrado, vamos rectángulo, dizer, um retângulo. le dibuja
como si fueran cortinas. desenha como se fossem cortinas. Depois, Más adentro, otro mais cuadrito dentro, outro quadrinho mais, e desenha outras cortinas, e depois en el já, lugar santísimo, no lugar y santíssimo, ahí já aí, dibuja otras desenha aí cortinas más, o sea, outras já cortinas essa mais, na ou parte seja, dele. já essa na parte oeste. do oeste. Dice, primero era para la Diz, congregación 1. primeiro era para a congregação 1, depois o lugar santo 2, e aí está o segundo véu, depois o lugar santíssimo 3. Escribe 3. Escreve 3. Esa es la casa de Dios. Essa é a casa de Ese es el Deus. lugar de morada Esse de é o Dios. lugar de morada de Escribe Deus. em la E câmara escreve do rei. na Câmara do Rei. Ese es el lugar Esse é o en que lugar em que ele, que usted mora. que você mora. Y dibuja una piedra angular. E las edades, desenha uma pedra angular, as y abajo, eras, en la parte de afuera de las edades, e embaixo na parte de fora das eras escreve 1, 2 e 3 em cima na pedra angular. Agora, neste outro, vamos nos deter ali um momento. Neste outro escrito, ele também. Vejam, isto tão tremendo aqui. Onde ele está citando ali, Apocalipse 4, versículo 1, diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Ele escreve a segunda vinda de Cristo. E a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. A primeira voz, há uma flecha para a pedra angular e aí é que desenha a pedra angular com uma porta, as eras também, e coloca uma porta embaixo, que seria, vamos dizer, o fundamento dos apóstolos, aí outra. Vejam mesmo, que estava lá representado, tipificado no templo e tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Está agora se tornando uma realidade na igreja como templo espiritual, a qual tem também essas diferentes portas, e que para cada uma delas se requer uma chave. E ele em cima ali escreve a porta no átrio, traço, Cristo, anjo do Senhor. A porta no lugar santo coloca Cristo, anjo do Senhor, velado e revelado em Jesus. Diz uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, ali é perdoado. Vejam, durante a dispensação da graça. E escreve 3, a porta no lugar santíssimo, traço, Cristo, o anjo do Senhor, velado e revelado em seu anjo, que é o Espírito Santo, a coluna de fogo, no meio da sua igreja. Essa seria a porta em cima, na era da pedra angular, onde viu o irmão Branham falando com alguém mais em cima, mais acima de onde ele estava, ou seja, em cima, representa aí a era da pedra angular. Agora vocês somente vivem, continua dizendo aqui, na mensagem Uma Vida Escondida. Agora você só mora em uma casa de 3 cômodos. Lembrem-se, pode ser que você tenha 2 quartos, pode ser que você tenha 3 cozinhas, mas vocês só vivem em uma casa de 3 cômodos. Deus morava em uma casa de 3 cômodos. Quando Deus esteve aqui na terra, Ele ocupou uma casa de 3 cômodos. Alma,
o corpo e o Espírito de Jesus Cristo. No templo temporal, ele estava em uma congregação, um lugar santo e um lugar santíssimo. Cada um deles estava separado um do outro. E cada um tinha um móvel diferente nele, para assinalar o lugar de morada. Um tipo muito formoso da igreja. O pecador entra primeiro na cozinha, por assim dizer. A cozinha é onde você come. A sala é onde vocês conversam. E o quarto é onde vocês descansam. E ele escreve a Câmara do Rei e desenha uma pedra angular. Entrem na Câmara do Rei, diz no livro de Citações, onde há 7 degraus e depois está em cima a Câmara do Rei. Ou seja, depois dos 7 degraus, lemos no sábado, é no livro de Citações. Se conseguimos por aí, citamos, para que tenham também. Está nessa parte daqui. Página 150. Página 150. $11.50. 1150. 11.40. 1140. Obrigado. Vamos ao parágrafo 1140 do livro de Citações, que corresponde à página 128. Que corresponde à página 128. Aí é onde diz: entre na Câmara do Profeta e observe esses 7 degraus, onde o guarda, o precursor, ele escreve: respondia o desafio para levar a quem chega à presença do rei. Na parte de cima, diz do precursado. Na parte de cima dos degraus. E desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Estava no 7º degrau. Ele escreve o precursor. Isso mostra que devemos vir de novo com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior do que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai introduzir o Messias. E como Messias, como saberão as pessoas que estão crendo, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é? O Messias será conhecido. É na palavra sempre. Escreve ele ali. A Câmara do Profeta. Ele escreve como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo. Agora continuamos aqui. Vamos ver um lugar mais. Na página 40 dessa mensagem que estamos lendo, o único lugar provisto por Deus, ou o único lugar de adoração, o único lugar de adoração provido por Deus é o que estou lendo, página 40. Mas, por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. 1 aos Coríntios 12:13. E este corpo é uma família, a família de Deus. E essa família é a casa de Deus. A casa de Deus é o nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correrão para ela e serão levantados. Então, como você vai entrar por um título? Como será recebido o seu cheque quando diz pago
a ordem do reverendo, doutor ou ministro? É muito provável que você seja um reverendo, um doutor ou um ministro. Mas o nome do Senhor é Jesus Cristo. Eu escolhi pôr meu nome na porta da casa da minha adoração, porque ali é onde estará reunida a minha família, sob o sangue. Como aconteceu no Egito, qualquer coisa que estiver de fora morreu. Dentro não há pão levedado, não há mistura denominacional de nenhum tipo. Eles são meus filhos, nascidos dos meus genes. Ele aí também. Vejam, aí também desenha esta parte da pirâmide com a porta em cima, embaixo, onde já vimos ali, onde ele nos diz que essa porta que é no lugar santo é Cristo, o anjo do Senhor, velado e revelado em Jesus. É essa parte segunda aí. E embaixo está colocando também ali outra porta. Continua dizendo, do lado também escreve filhos de Deus, genes de Deus, a palavra. Ou filhos dos genes de Deus, a palavra. Dentro não há pão fermentado, não há mistura denominacional de nenhum tipo. Eles são meus filhos nascidos dos meus genes. Amém. Glória a Deus. Meus genes estão neles. Eu pus minha palavra neles. Eu as escreverei na tábua do seu coração. Essa é a minha família, a família do corpo de Jesus Cristo. E por essa porta entrareis, não pela metodista, batista ou a pentecostal, mas na porta onde eu escolhi para colocar o meu nome. Não é metodista, o nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Então, fique longe das portas. E ele escreve dessas portas, ou seja, dessas portas denominacionais. E na página 32, vamos a ir aqui a um lugar 32, vamos aqui a um lugar onde também nos fala 32 e 33 diz 32 e 33 diz: mas nós devemos encontrar onde ele pôs o seu nome, porque nesse lugar está sua única porta provida. Ele escreve a porta, Apocalipse 4:1. Amém. Glória. Vigiem. Onde ele pôs o seu nome? Em seu filho. Você diz, agora espere um minuto, irmão Branham. Esse foi o filho, não o pai. O filho sempre recebe o nome do seu pai em todos os casos. Eu vim a essa terra em nome de um Branham. De um Branham. Porque o nome do meu pai era Branham. Jesus disse, eu vim em nome do meu pai. E vós não me recebeste. Querem escritura para isso? São João 5,43. Ele escreve, todo filho vem no nome do seu pai. Apocalipse 2:17 e 3:12. Eu vim no nome do meu pai e vós não me recebeste. Então, o Pai pôs seu próprio nome, que é Jesus, no Filho.
Y Él es el camino. E Ele é o Él es la caminho. puerta. Ele é a porta. Él es la casa. Ele é a casa. Él es donde Dios Ele é escogió onde poner Deus su nombre. escolheu pôr o seu nome. Deus Deus nunca nunca su pôs nombre en mí. seu nome em mim. Él nunca lo puso en la iglesia. Ele nunca o colocou na Ele nunca igreja. lo puso em Ele na nunca o metodista, pôs na batista, metodista, católica, batista, católica, sino mas Él lo puso que ele en o pôs Cristo, el em Emanuel, Cristo, o el Emanuel, ungido. o ungido. Y el nombre E o nome está en la palabra. está na palavra, Porque Él es la palabra. porque Ele é a palavra. Amén. Amém. ¿Qué es Él entonces? O que é Ele então? A palavra interpretada interpretada é a manifestação do nome de Deus. No en vano, 3 puntos. Não é em vão, reticências. Carne da minha carne não te revelou isto, mas meu Pai que está no céu, que te revelou isso, quem eu sou. E sobre essa rocha edificarei minha igreja, edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não poderão estremecê-la. Amém. Amém. Ó igreja vivente de Deus, permaneça em firme fundamento em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o cântico, mas se você não está em Cristo, a palavra, você está sobre a areia movediça. Mas sobre essa rocha, Cristo, a minha palavra. E desenha uma estrela de Davi ali. E a pirâmide e as eras. E também escreve quem é o Filho do Homem hoje, em forma de pergunta. Continua dizendo um pouquinho mais abaixo, diz: Ele edificou a mensagem luterana e eles o fizeram, o tornaram uma denominação. Ele estava crescendo. Estava crescendo o escabelo, então ele fez crescer até a parte da perna metodista. E assim por diante, ali é onde ele edificou a sua igreja sobre a sua palavra. Agora, ele não é todo pé ou todo coxa, ele é um corpo. E agora é a parte do coroamento. E ele escreve a coroa da igreja para ser rainha e reinar. E desenha uma pedra angular e as eras. Vocês notaram na pirâmide? E eu não prego uma religião baseada na pirâmide, mas a primeira Bíblia que foi escrita nos céus. Vocês notaram? O zodíaco começa com a Virgem. A primeira figura no zodíaco, a última figura é leão. O leão. Ele vem primeiro pela Virgem. Ele regressa como leão da tribo de Judá. E escreve a segunda vinda, leão de Judá. E também passamos à página 44, onde nos diz, já aqui ele terminando a mensagem, página 44 embaixo, para a 45 diz, amado Deus, te agradecemos pela dieta espiritual que tivemos. Nós te agradecemos, Senhor, de que a vitamina da palavra faça crescer filhos de Deus. Ele ali escreve a dieta. As vitaminas da palavra para fazer crescer os filhos de Deus. Do qual nos fala aí algo na página 153 do livro de citações. Párrafo 13. 153, parágrafo 1367, miren, dice, 1367 diz:
la razón que los elegidos A razão pela qual os eleitos, Jesus disse, no serán engañados, não serão enganados, porque ellos son é esa porque palabra. eles são essa palavra. Ellos no pueden ser Eles não nada podem más, ser nada mais. no pueden oír Eles nada não más, podem ouvir y nada no mais. saben nada más. E eles não sabem nada Vean, mais. porque son Vejam porque são esa palabra. essa palavra. Y dibuja una piedra angular allí, E desenha uma las pedra edades, angular aí, dibuja as también eras, e desenha também una estrella de David. uma estrela de Davi. Sigue diciendo, Continua dizendo, te lo agradecemos, Señor, que la Te agradecemos, vitamina Senhor, de la palabra crezca. que a vitamina da palavra faça crescer E filhos de uma Deus. pedra angular, E desenha uma e as pedra angular. edades, e a E as flecha eras será e a pedra flecha para a pedra angular. No afecta Ela a ningún não tem outro influência tipo de sobre caráter. nenhum outro tipo de caráter, somente sobre filhos e filhas de Por Deus. ella te damos gracias. De modo que te agradecemos Te por rogamos, ela. Senhor, E rogamos, Senhor, que obtengamos la que ganancia, obtenhamos que no os solamente te benefícios, demos que la não gracia, somente te agradeçamos. te damos gracias por ella, Nós te agradecemos por ela, pero que usemos mas la que usemos fortaleza a força para tratar para de, mediante el amor, tentar, por persuadir amor, a la gente a creer en persuadir as nuestro Dios. pessoas a crerem em Los nosso Deus. descarriados, los pecadores, Os las mujeres, inconstantes, el hombre, os los pecadores, muchachos, as mulheres, muchachas, os homens, os moços e as moças nesta era. viendo, Señor, Vem do Senhor que la condición mental que as condições mentais, a era agitada em que as pessoas estão vivendo, os está tornando loucos. para que se cumpla Para cumprir exatamente o que a Escritura disse e prometeu. As grandes e espantosas coisas que viriam sobre a terra. E ele escreve a praga como gafanhotos para assombrar as mulheres que cortam o cabelo. Eles terão cabelos compridos como uma mulher e diversas visões que eles serão capazes de ver. Senhor, nessas condições mentais iludidas em que estão e então gritando para as rochas e montanhas, mulheres que serviriam de mãe a cães e gatos e não criaram filhos para te honrar. Aquelas a quem tu deste filhos e elas os conceberam, soltam-nos nas ruas para fazer como queiram. Não é de admirar que tu disseste, Senhor, quando estavas indo para a cruz. Então começarão a gritar para as rochas e para os montes caírem sobre eles. Nós vemos todas as outras coisas se movendo até essa hora. Vemos a Escritura sendo vindicada, provada. E vendo isso, Senhor, a Ti, com nossos próprios olhos, sendo manifestado. Algum dia haverá um arrebatamento, um rapto. E veremos a manifestação dessa palavra, porque o Filho do Homem virá nas nuvens de glória, com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares, para nos encontrar com Ele nos ares. Então será reticências. Nós ouvimos falar disso agora, então veremos isto com nossos próprios olhos. Que sejamos encontrados nele, Senhor, o único lugar provido. Onde é que diz que entremos antes que essas horríveis pragas açoitem? Veja se está nos selos. Ou nas eras. Antes que essas horríveis pragas nos açoitem. Para ler essa parte. Citações. Vamos a ver la cita 312. Citação 312.
Sí, 312 de la página Sim, 38. 312 da página 38. Abajo para no leer todo. E embaixo, para Dice, não "No ler tenemos tudo, oro". diz: não temos ouro. Oh, hermano Palmer, más arriba. Ó, irmão Oh, Palmer, hermano mais para Palmer, cima. Ó, irmão Palmer, esperando por la manifestación de los esperando hijos pela de Dios. manifestação dos filhos de La Deus. posición, A la iglesia, posição, a igreja, como dije, como el libro de disse, Efesios o es el livro de libro de Efésios Josué. é o livro de Es Josué. Josué É Josué colocando la gente colocando en as donde pessoas pertenecen. onde pertencem. Deus vai colocar sua igreja, Deus vai colocar hijos sua y igreja, hijas de Dios. filhos e filhas de Deus me Deus. permita para Deus me verlo. permita Es mi viver oración. para ver. É minha oração. Tan cerca Está hasta tão que puedo perto casi até que palparlo posso con quase mis manos. palpar com minhas mãos. Ya mismo. Já mesmo. Allí mismo está. Ali mesmo está. Eso es lo que yo anhelo ver. Isso é o que eu desejo ver. Vejam Lo que anhelaba el hermano Branham. o que o irmão Branham desejava. Eso es lo que yo anhelo ver. Isso é o que eu desejo ver. Esperando por el tiempo Esperando cuando andemos pelo abajo, tempo, a la calle. quando andarmos embaixo na rua. Allí está un lisiado. Ali está um E aleijado, prostrado allí, prostrado desde el ali, vientre de su madre. desde o ventre da sua mãe. No tenemos oro ni plata. Não tenho ouro nem prata. Oh, esperando Ó, esperando la manifestación de a los hijos de Dios. manifestação dos filhos de Deus. Aleluya. Cuando Aleluia. Dios se hará Quando Deus conocer. se fará conhecer. Quando é isso? Quando é isso? Quando Deus se dá a Quando conhecer. Deus se revela, se dá a conhecer. 519 do livro de 519 do livro de citações. Quando eles pararão a Quando enfermidade, eles pararão a doença, eles pararão o câncer. eles pararão o câncer. Vean, isso é já. Vejam, isso já é adoção. Eles pararão a enfermidade. Eles pararão a doença. Você pensa que o câncer Você é algo? pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz A Bíblia diz que vem um tempo que vem um tempo quando o homem se apodrecerá em sua própria carne e os falcões comeriam das suas carcaças ainda antes de morrer. Câncer Câncer é uma dor de dente para o que vem. Pero recuerde, Mas recorde, essa coisa horrível essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele escreve ES. Isso é o que estamos nos esforçando para entrar. E desenha uma pedra angular e as eras. E já vimos ali que havia uma porta, que havia um véu. De entrar e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus, antes que essas horríveis pragas golpeiem. Ele escreve as pragas e o selo de Deus. E escreve também entrar no reino posicionalmente. Vamos nos deter aqui. E já vimos que para receber o que estamos desejando, o que estamos almejando, o que estamos desejando, temos que penetrar este véu, passar este véu. Ou seja, tem que passar atrás do véu com a chave correta, com a revelação correspondente à era da pedra angular. Vasos separados para Deus. Nos colocamos em pé. E assim deixamos
en este tema neste tema, vasos separados vasos separados para Deus. hay más lugares Há mais donde lugares nos habla onde nos fala de la gloria de Dios da manifestada, glória de Deus manifestada, en la cual estuvo na a qual través de esteve del através Antiguo Testamento do Antigo Testamento e y también en el tiempo de também las edades, no tempo das eras, y y todo lo que representó eso, tudo que isso representou, lo cual estaba siendo tipo y o figura, qual estava sendo tipo e figura, sombras, esos símbolos y todo sombras, esses símbolos de e lo que tudo, estamos viviendo do que estamos vivendo hoy, hoje, en este tiempo final, neste tempo final, lo cual o qual todos los que han entrado todos os que entraram por esa puerta por essa porta recibirán receberão as promessas que há aí, la tierra prometida a terra prometida del nuevo cuerpo, do novo corpo, la tierra prometida del a glorioso terra reino. prometida do glorioso reino milenial. Hemos entrado Entramos para obtener esas promesas. para obter essas Son de promessas. ustedes. São de Y son mías vocês también. e são minhas Y também. hemos subido ahí E subimos para aí que se para hagan que una realidad se torne uma realidade em breve en nuestras vidas. em nossas vidas. Vasos Vasos separados separados para Dios. para Deus. Usted Você es uno de esos vasos. é um desses ¿Separado vasos. para quién? Separados para Para quem? Dios, el Para Criador de los Deus, cielos o y de la Criador tierra. dos céus e da terra. Como él dijo en ese mensaje. Como ele disse nessa Oh, mensagem: Senhor. ó Senhor, Llena unos cuantos vasos enche uns quantos y vasos sacude este e mundo. sacode este mundo, Dicen allí. diz ele ali, Déjalos todos em confusão. e deixe todos em E confusão, llévanos e em nos rapto leve no a la rapto, cena de las bodas à del ceia Cordero. das bodas do Cordeiro, Porque es una porque é promesa. uma Y aquí promessa. están esos vasos. E aqui estão Um esses grupo aqui vasos. em Porto Rico. Um grupo aqui em E Porto em Rico. todas partes. E em todas Onde as han partes. subido. Onde Y subiram están siendo e llenados estão esos sendo vasos cheios esses vasos la palabra com a palavra. para pronto alrededor Para de em ella breve, ao redor dela, ser transformados. serem transformados. separados Vasos para separados para Con Deus. nosotros, nuestro apreciado Conosco, nosso apreciado hermano e amigo, irmão e amigo, el doctor o doutor William Soto Santiago.